Olá, queridos alunos, vocês estão bem? Com certeza sim, né? Estamos caminhando na graça de Deus, estamos certos de que essa batalha, ela está no final. Vamos dar então seguimento às atividades, às explicações de nossa aula de hoje. Eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito e que, se o aluno não entendeu, ele precisa entender agora, porque isso vai permear a vida de vocês por muitos anos, tá? Hoje, o Centro de Mídias, a nossa aula de manhã, ele falou sobre os momentos e os elementos da narrativa. Então, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso e depois deixo com vocês a atividade a ser realizada. Muito bem. Vocês se lembram quando vocês eram menorzinhos? Eu já fui professora também de terceiro aninho, tá? No Elizabeth com sua mãe. Muitos que já se formaram passaram pelas minhas mãos nessa escola ali no Copaiate Líbano, pertinho daí do Getro, né? E é um conteúdo, como eu disse, muito gostoso. É bom para a gente que ensina e é também muito bom para quem aprende, né? Aquela história assim, que as professoras sempre diziam quando a gente era pequenininho. História tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. É isso mesmo. Só que hoje nós vamos aprender direitinho o nome dessas partes de uma narrativa, de uma história, e como que a gente as usa, né? Usa essas partes para fazer uma história boa. Toda história boa, interessante, aquelas que nos emocionam, aquelas que atraem a nossa atenção, são histórias que têm um bom conflito. O que é um bom conflito? É um bom problema, né, a ser resolvido durante aquela história. E toda história também tem personagens, o tempo, mesmo que não apareça uma data, aparecem expressões como naquele tempo, certa vez, no Contos de Fadas aparece era uma vez, e assim por diante. São marcas de expressão de tempo. Também aparece o lugar, sempre tem um lugar onde a história se passa. Ele pode ser um lugar indefinido. Por exemplo, tem um conto popular muito interessante que usa a expressão no cafundó da mata. Então, nos lugares mais longínquos, mas sempre tem uma expressão que indique um lugar. Não precisa ser o nome de uma cidade, de um país, mas tem que aparecer a indicação de qual é o espaço, o lugar onde a história se passa. Tem que ter um enredo. O que é um enredo? Um enredo é o sequenciamento dos fatos que organizam aquela narrativa. E também tem que ter o desfecho desse conflito, a tentativa ou mesmo a resolução desse conflito, para poder prosseguir para termos o final da história, que é o desfecho ou o fechamento. Acontece, porém, que tem uma coisa mais interessante depois que aparece o conflito. Depois que aparece o conflito, aparece o clímax do conflito. É aquela saia justa. É um momento em que o conflito se complica e deixa a gente sem saber o que pensar, tira o nosso chão. Para ilustrar esse clímax do conflito, eu gosto de usar o exemplo das novelas. Eu não sou uma pessoa que assiste novelas porque não tenho tempo, trabalho muito, né? E sempre trabalhei até agora, manhã, tarde e noite. Mas as novelas, que são um gênero textuais longos, que ficam meses passando, entrando nas nossas casas, elas explicam muito bem isso que eu quero dizer para vocês agora sobre o clímax do conflito. O clímax do conflito é toda vez que a novela acaba, que o capítulo acaba. O clímax do conflito é aquele momento
em que você não vê a hora de saber o que vai acontecer, em que você fica naquela tensão. E agora? A heroína vai morrer? O vilão vai vencer? Então, um bom exemplo disso são as novelas. Numa novela, todo capítulo, toda noite ou tarde, o horário que a novela passe, em cada capítulo ela tem um clímax de um conflito, porque numa novela, que é um gênero gigante, um gênero textual grande, longo, existem muitos conflitos. Mas nós aqui estamos aprendendo, estamos revendo, para quem já viu, né? As narrativas mais curtas, que normalmente tem um conflito só, como os contos, os mini-contos, as fábulas, normalmente elas têm um único conflito, tá? Então acho que agora vocês podem compreender melhor o que é o clímax do conflito. Bom, na situação inicial, que é o momento que eu inicio a minha narrativa, o que eu devo fazer? Eu preciso situar o meu leitor, aquele que vai ler o que eu escrevi. Então eu preciso, num primeiro parágrafo, dizer o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e quem são as personagens. Personagens são aquelas que exercem alguma ação na narrativa, tá? Então, se você tiver numa dúvida, mas tal pessoa, ou se for no caso de uma fábula, tal objeto ou tal animal é personagem, volte a pergunta para você mesmo da seguinte maneira: essa que eu acho que é uma personagem, ela realizou alguma coisa, alguma ação na narrativa? Se ela realizou, ela é contada como personagem. Se ela não realizou, ela não será contada como personagem. Então, novamente recapitulando, no meu primeiro capítulo, no meu primeiro parágrafo, eu preciso apresentar o lugar onde a história se passa, o tempo, quem são as personagens. Num segundo parágrafo, eu preciso apresentar o conflito que eu criei, inventei. Então agora é hora de eu apresentar o conflito que eu vou querer criar. Ok. Num terceiro parágrafo, você pode complicar esse conflito, complicar esse problema, para causar o maior interesse naquele que te lê ou que te ouve. Ok? E depois você parte para o final, o desfecho, que é onde os acontecimentos vão se encaixando e caminha-se para o fim de uma narrativa. Ok? O texto proposto está na apostila de vocês, na página 45, tá? E uma outra coisa que também toda vez que a gente vai analisar uma narrativa, vai compreender, vai fazer uma interpretação textual, a gente precisa pensar sobre o tema. O que é tema? Lembrar sempre, pessoal, tema não é título. Tema é assunto. Repetindo então, tema não é título, tema é assunto. Ok? Então aqui nós temos uma narrativa chamada O Vento e o Sol. Eu vou ler para vocês, ok? O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo
sentiu calor e despiu o paletó. Ok? Então essa é a narrativa de hoje e vocês devem realizar as questões referentes a ela. Questão 2. A questão 1 é a leitura, né, que eu fiz com vocês. A questão 2, letrinhas A, B, C e D. Vocês responderão no caderno, fotografarão e mandarão para mim. Fiquem com Deus, espero vê-los pessoalmente logo, logo. Beijos a todos!